O assunto em destaque, agora aqui no nosso CBN Vitória, é a infertilidade. E quando o assunto é infertilidade, há muitos mitos, tabus e também verdades que precisam ser ditas. Vamos detalhar um pouquinho mais este assunto? A minha convidada é a doutora Cindy White. Ela é médica, ginecologista, especialista em reprodução assistida e está conosco aqui ao vivo. Doutora Cindy, bom dia. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Tudo bom. Eu te agradeço pela sua gentileza e pela disponibilidade de conversar conosco sobre um tema tão importante, né? É a infertilidade. Doutora Cindy, como que a gente classifica a infertilidade envolvendo aí tanto a mulher quanto também o homem? Primeiro, Fernanda, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando de um tema tão importante e cada vez mais frequente. Hoje, quando a gente fala em infertilidade, a gente tem que pensar primeiro no conceito, né? A gente vai chamar de infertilidade quando um casal não consegue engravidar após um tempo tendo relação regular sem ter nenhum uso de método anticoncepcional. E esse tempo depende da idade, né? Então, geralmente a gente fala em um ano em pacientes jovens. E quando a gente vai falar de causas, esse é um grande mito que a gente tem como se fosse só causa da mulher ou só causa do homem. E quando a gente vai ver na prática, não é bem assim. É super dividido. Então a gente tem que mais ou menos 30 a 40% são causas femininas apenas, 30 a 40% são causas masculinas, ou seja, do homem. Em 20% temos tanto do homem quanto da mulher. E em até 10% dos casos não encontramos nenhuma causa aparente. Então, é realmente muito mais variável do que muita gente imagina. Que é a infertilidade indefinida, né? Exato, a gente chama de infertilidade sem causa aparente, ou ISCA, apenas pela abreviação mesmo. Entendido. Doutora, eu achei ótimo quando a senhora já deu aqui, né, o equilíbrio, né, da própria condição do casal. A gente já nasce com essa condição da infertilidade ou a gente pode desenvolvê-la ao longo da vida? Olha, para a gente poder entender, vou voltar um pouquinho na base. O que que acontece? Qual é a principal diferença entre homens e mulheres quando a gente fala de fertilidade? As mulheres, elas nascem com todos os óvulos, que é a nossa célula reprodutora, e os homens não. Os homens, eles vão produzir os espermatozoides a cada 2 meses e meio, aproximadamente. Então, de maneira prática, seria o seguinte: homens funcionam como fábricas e as Uhum. mulheres são armazém, estoque. Então, a gente só vai perdendo. Então, a priori, ninguém nasce infértil, certo? O que Certo? acontece é que hoje estamos engravidando cada vez mais tarde. E aí Uhum. sim a gente encontra um desafio, porque as mulheres a partir dos 35 anos começam a perder de forma mais importante esses óvulos. Eles perdem qualidade e quantidade. Então, a partir daí que começa a surgir mais infertilidade. E os homens também. Cada vez mais tarde a gente vai perdendo então a quantidade e a qualidade desse espermatozoide. Então não é genético, está mais atrelado à mudança de estilo de vida e à maneira como vivemos mesmo, porque estamos adiando cada vez mais a maternidade e a paternidade. Cindy, quando um casal chega a um consultório, né, com essa queixa de que, doutora, a gente está tentando aumentar a nossa família, já estamos tentando já há alguns meses, e esse neném não vem, quais são as principais perguntas que eles fazem? Quais são os mitos também que precisam de ser derrubados já nesse primeiro contato? O mais importante é a gente estabelecer o que é normal. Estou tentando, você falou. Então, a primeira pergunta é há quanto tempo? Uhum. Porque se a mulher tem menos de 35 anos, o normal é tentar em casa por um ano, até a gente poder falar em infertilidade. Então, muitas vezes o casal está tentando há 3 meses, há 4 meses, então a gente tem que tranquilizar e falar, pessoal, tá tudo bem, a gente está dentro do esperado, vocês ainda podem continuar tentando em casa. Agora, se a mulher tem mais de 35 anos, esse tempo de normalidade a gente diminui para 6 meses. Então, essa é a primeira informação que a gente tem que orientar o casal, para Entendi. estabelecer o que é esperado e o que não é, porque muitas vezes é mais o nosso imediatismo, né, de querer resolver o mais rápido possível. Nosso relógio biológico da fertilidade, então, e aí eu estou falando de mulheres, ele começa a contar a partir dos 35. Até os 35, Fernanda, a gente tem uma queda que ela é ligeira, então é um pouco estável, assim, ela é sutil.
e depois dessa idade que começa a acontecer de forma mais importante. Então, por isso que a gente tem essa idade aí tão marcada. Então, a partir dos 35 que acontece essa queda mais importante da fertilidade. Que é na produção dos óvulos. Os óvulos, eles só vão perdendo. Então, vamos lá. Outro mito que sempre é muito comum. Doutor, mas eu usei anticoncepcional a vida inteira. Será Aham. que agora eu perdi mais ou menos? Então, vamos lá. Independente se a mulher usa método anticoncepcional ou não, se ela engravida ou não, todos os meses o ovário dá alguns folículos, óvulos, e eles vão embora. Então, isso acontece todos os meses, independente da idade, independente se ela engravida ou não, se ela usa algum método ou não. Então, a gente está sempre perdendo a nossa reserva ovariana, que é o termo que a gente usa. Uhum. E isso fica cada vez mais acentuado quando esse reloginho aí passa dos 40, então. Dos 40, a gente já está numa reta muito mais íngreme, a gente vai perdendo muito mais, porque qual que é a consequência do tempo? Óvulos com menos qualidade fazem com que a gente forme embriões que sejam alterados geneticamente com mais frequência. Então, vou te dar um exemplo. Mulheres em torno dos 30 anos têm chance de ter um filho com síndrome de Down na faixa de um bebê para 1.300 mulheres que engravidam. Quando a gente chega nos 40 anos, uma em cada 100 mulheres vai ter um bebê com síndrome de Down. Então, o tempo faz isso. Óvulos com menos qualidade aumentam a chance de termos embriões alterados. E na prática, o que que a Uhum. gente vê? É mais difícil engravidar e quando engravida é mais fácil abortar. Doutora, isso é importante a gente explicar, porque o meio artístico, né, traz muito glamour para isso, né? As Sim, artistas, enfim, que sim. engravidaram até depois dos 50, né? Isso são casos muito Uhum. excepcionais, não? São casos excepcionais. Eu acho que você tocou num ponto que é muito importante. Na medicina, a gente gosta de falar que existe uma frase que é nem sempre, nem nunca. Então, a Uhum. gente não pode falar que essas artistas elas estão falando isso, ela não está contando a verdade. Não tem como dizer, porque a medicina ela é realmente excepcional. Mas o importante é frisar que não é a rotina. Entendeu? O mais comum é que a partir dos 35 se torne mais difícil, os 38 são uma nova queda, a partir dos 40 se torna mais difícil e a partir dos 44, assim, fica bem mais reduzida a chance de engravidar, porque então esse estoque de óvulos ele tá bem baixinho, entendeu? Então assim, temos poucos óvulos e os poucos óvulos que temos, a grande maioria deles não serão saudáveis, não serão bons para uma gravidez. Então é isso, população geral, falando assim, para a maioria de todas nós mulheres, vai ser mais difícil, mas não é impossível. Estatisticamente, é melhor e mais fácil engravidar mais jovem. E depois, então, fica cada vez mais difícil. Inclusive, eu não sei se é legal falar também que as mulheres elas podem engravidar na menopausa, porém com óvulos que já estejam congelados anteriormente, Como sejam dela funciona? ou de uma doadora. Então Excelente. vamos, Vamos explicar. então vamos lá, o que acontece? O nosso útero, ele é um órgão fantástico que ele consegue desenvolver uma gravidez, mesmo depois quando a mulher para de menstruar. Como que a gente faz isso? A gente dá de forma artificial medicamentos que preparam e suportam essa gravidez. Porém, sem óvulo não tem gravidez, certo? E menopausa é o Certo? quê? É quando esse estoque de óvulos acaba e a mulher para de menstruar por pelo menos um ano. Então, o que que eu preciso? Eu preciso ter esse óvulo em algum lugar. Ou é um próprio óvulo dessa paciente, através do congelamento de óvulos, que é quando a mulher congela óvulos para ela mesma, quando ela ainda é mais jovem, mas não é o momento que ela deseja engravidar. Ou o que tem acontecido cada vez mais, as pacientes chegam bem mais tarde porque não pensavam em ser mães ou não tinham encontrado parceiro e desejam ser mães nesses 40 a mais ou até algumas já na menopausa, né? Então, qual é o artifício que a gente lança a mão? Usar óvulos de uma doadora. Então, a gente pode fazer isso, tá cada vez mais frequente.
Cindy, até porque a família brasileira mudou muito, né? Algumas décadas Sim, para cá. E as famílias estão se sim. reconstituindo, né? Casais que se separaram, se divorciaram, iniciaram outros relacionamentos. E aquela nova família que é um novo membro, enfim, né? Eu acho que isso é muito Sim, legal, ó, das possibilidades que a medicina entrega. com certeza. O próprio censo brasileiro mostra que as mulheres estão engravidando mais tarde, então a gente está deixando para engravidar depois e temos tido menos filhos. Também tem reduzido o número de filhos por mulher. Mas essa questão da longevidade, ela está cada vez mais presente, porque a gente vive mais tempo, a gente vive melhor, nós vivemos mais bonitas, então o ovário não acompanha essa evolução. Então, isso é muito importante. Mulheres que pensam em ter um segundo, um terceiro filho, ou que desejem ter a possibilidade de ser mães novamente, ou até pela primeira vez, nos 40 mais, elas deveriam considerar com carinho congelar óvulos. Entendido. Eu estou conversando com a médica Cindy White. Ela é médica ginecologista, especialista em reprodução assistida, e a gente está falando sobre os mitos e verdades da infertilidade. Doutora Cindy, quantas tentativas um casal consegue fazer, já no processo aí de fertilização mesmo? Isso vai depender, Fernanda, de como é a reserva ovariana dessa paciente. Então vamos lá. Todos os embriões formados, uma fertilização in vitro é um processo no qual eu pego um óvulo e um espermatozoide e eu formo um embrião em laboratório, certo? Certo. Então, tudo vai depender do número de óvulos. Se eu tenho, por exemplo, 10 óvulos, é melhor do que eu ter 4 óvulos, porque o processo reprodutivo humano, ele não tem aproveitamento de 100% em cada etapa. O que eu quero dizer? Se eu parto de 10 óvulos, não significa que eu tenho 10 embriões. A média é que de cada 10 óvulos eu tenha 2 a 3 embriões. Então, quanto maior é o número de óvulos que a gente parte, maior é a quantidade de embriões lá no final. E se a gente tem mais embriões, todos os embriões formados são do casal. Então, se a gente transfere um embrião, o número de tentativas ele está relacionado então ao número de embriões formados. Então, se eles formam 2 embriões, 2 tentativas. 3 embriões, três tentativas. E esses embriões, eles são classificados também, né? Aqueles que são São. mais AA, não é isso? Sim. É até engraçado porque as pacientes chegam sabendo muito mais do que a gente sabia antigamente, né? Por causa da internet, da conexão. Hoje, mais importante, esse AA é o quê? O embrião a gente classifica de acordo com o grau de expansão, que aí é um número, e a gente dá uma letrinha, uma notinha, seja para a parte externa dele, que forma a placenta, e para a parte interna, que é do embrião. Então, mais importante do que a letrinha, A, B, C, D, é avaliar a genética desse embrião. Porque é como se eu Uhum. estivesse olhando. As letras olham por fora e a genética olha por dentro. Então, hoje, Fernanda, a gente tem uma tecnologia que chama biópsia embrionária. A gente retira algumas células desse embrião, manda para análise genética. Então, a gente recebe, antes de colocar de volta no útero da paciente, o resultado, se esse embrião é saudável, se ele tem alguma alteração. Por exemplo, detectaria alterações que dariam um aborto. Então, as letrinhas, elas ficam em segundo plano. O mais importante é a gente saber se eles são saudáveis ou se eles não são saudáveis. É isso aí. Doutora Cindy, bom, vamos lá. Chegamos então ao objetivo, esse casal iniciou o processo, né? Inicialmente é o quê? É a indução, não é isso? Do aumento da produção de óvulos. A gente está Depois, falando de FIV, né, Fernanda? isso. Tá bom. E Uhum. até antes mesmo da FIV, se a inseminação ainda é um método utilizado por vocês? Sim, a inseminação é É o muito primeiro, utilizada. né? O que vai depender? A gente precisa avaliar, primeiro, se a paciente possui as tubas permeáveis ou não, porque o encontro do óvulo com o espermatozoide no corpo da mulher acontece nas tubas. Então, a Uhum. gente precisa fazer alguns exames para avaliar as tubas. A gente precisa ter certeza que este homem tem uma qualidade do sêmen boa o suficiente para fazer uma inseminação, porque se a gente tem Uhum. poucos espermatozoides, não dá para fazer uma limitação da técnica. Então, assim, a gente avalia o casal como um todo para definir se vai para inseminação
ou se vai para fertilização in vitro. Mas as duas técnicas são muito bem utilizadas ainda. Então, a gente individualiza caso a caso. Então, sim, Entendido. usamos inseminação em FIV e no caso da fertilização in vitro, é um processo no qual primeiro a gente estimula o ovário da mulher, traduzindo, fazemos uma medicação, um conjunto de medicações durante aproximadamente 10 a 14 dias, para que esse ovário produza a maior quantidade de óvulos possível. Depois a gente faz o processo, então, de retirada desses óvulos. Isso é feito na clínica, na nossa clínica, sob sedação. Então, isso é muito interessante falar para os pacientes, que é a mesma sedação, por exemplo, de uma endoscopia. Então, é um procedimento relativamente simples, ela respira por conta própria, a gente não tem necessidade de entubar. Então, a gente faz a retirada via vaginal desses óvulos. Então, também não tem corte, é um procedimento que dura em torno de 15 a 20 minutos. E a segunda etapa, então, é a formação dos embriões em laboratório, que a gente junta, então, os óvulos com os espermatozoides. Formamos os embriões, vamos para a terceira etapa, que é preparar o útero da paciente para receber esse embrião, então, na transferência embrionária. Isso. E quais são os riscos hoje da própria gravidez ser múltipla, doutora Cindy? Olha, a gravidez múltipla é algo que a gente quase não vê mais em técnicas de reprodução assistida. Por quê, Fernanda? Porque a gente limita, na maioria das vezes, a transferir um embrião de cada vez. Uhum. Justamente porque, quando temos gestações múltiplas, a gente aumenta o risco tanto para a mãe como para o bebê. No caso da mãe, a gente aumenta a chance de ter uma doença hipertensiva na gravidez, de ter uma diabetes, de ter um parto prematuro. No caso do bebê, esse parto prematuro é o que traz mais complicações, porque a medicina ela evoluiu tanto que a pediatria hoje consegue fazer com que aqueles bebês bem pequenininhos e prematuros sobrevivam. O problema é que muitas vezes isso é à custa de sequelas, então as crianças podem ter retardo no desenvolvimento da escola, dificuldade no aprendizado. Então, assim, a gente faz tudo para aumentar a chance desse casal ter um bebê saudável. Então, colocar um embrião de cada vez, para ter um filho de cada vez, é o melhor que a gente pode fazer pensando tanto na mãe quanto no bebê. Excelente. E qual o destino dos embriões que ficam, que não são fertilizados? Primeiro é do casal. Então a gente sempre conversa para ver qual que é o planejamento reprodutivo dessa família, ou seja, quantos filhos esse casal deseja ter. Então, por exemplo, se o casal teve o primeiro filho e eles desejam o segundo, eles ficam armazenados aqui até que o casal deseje transferir novamente. Quando o casal termina então de formar a família e ainda sobram embriões, a gente tem duas opções na prática. Se eles atendem às regras da nossa Anvisa, eles podem, inclusive, doar para outros casais que ainda não têm sua família constituída e não conseguem. E a outra opção é descartar esses embriões. Eu comecei a falar sobre doar porque, na teoria, a gente também poderia doar para estudos científicos. Porém, no Brasil, atualmente, a gente não tem estudos vigentes com esses embriões. Então, seria o quê? O próprio casal usar esses embriões para um novo filho. 2, descartar quando eles já não pretendem mais ter novos filhos. E é isso, essa questão da pesquisa, ela existe, por exemplo, nos Estados Unidos, mas atualmente no Brasil ela não funciona. Entendido. E para finalizar, Cindy, né, é um método que já está há mais de 2 décadas, né, sendo amplamente divulgado no Brasil. Ele é mais acessível também, com o passar dos anos? Ele se tornou uma possibilidade de tratamento para mais famílias no Brasil? Olha, Fernanda, infelizmente isso ainda é um desafio. Nós temos ainda poucos serviços públicos no Brasil que oferecem esses tipos de tratamento. As filas ainda são enormes, há uma limitação de idade e, infelizmente, a gente ainda não consegue atender toda a população. O que temos de novidade nesse campo é que vemos que algumas pacientes com diagnóstico de câncer de mama ou outros cânceres que são hormônio dependentes já conseguem fazer o tratamento em alguns planos de saúde.
E temos empresas que cada vez mais têm oferecido também isso para os seus colaboradores, mas ainda é um desafio muito grande. A gente precisa avançar mais desse lado ainda. É isso, Cindy. Adorei a nossa conversa, viu? Que mais casais possam ter, né, a possibilidade de ter acesso a esse tipo de tratamento e, enfim, né, chegar aí com um bebezinho. Com certeza, a maternidade, a paternidade ainda é um sonho. A nossa sociedade tem evoluído e, graças a Deus, a medicina também tem evoluído junto. Tudo de bom para você. Aproveite muito seu feriado de carnaval. Obrigada, Fernanda. Um abraço a todos. Obrigada pelo convite novamente. Bom carnaval, pessoal. Eu conversei com a Cindy White, ela é médica, ginecologista, especialista em reprodução assistida.